Você sabe como preparar o seu imóvel para o momento da venda? Meu nome é Lucas Cezílio, eu sou corretor de imóveis aqui em Goiânia e se você quer saber tudo sobre compra e venda de imóveis, se inscreva aqui embaixo e fique até o final desse vídeo. Hoje eu vou te contar 3 pontos principais e extremamente importantes que você precisa saber na hora de vender o seu imóvel. Esses 3 pontos eu separei e o último deles é o mais importante. Então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir o porquê que ele é o mais importante. Começando basicamente pela documentação. Nós não conseguimos vender um imóvel sem que a documentação dele esteja adequada e apropriada, permitindo a venda do imóvel. Eu até fiz uma colinha aqui, mas eu vou falar para vocês porque é muita coisa. Começando pelas certidões negativas pessoais, ou seja, do proprietário do imóvel. Nós precisamos tirar a certidão negativa da Receita Federal, tanto PF quanto PJ, da Cefaz. Precisamos também, olha só, da certidão negativa trabalhista, ou seja, a gente precisa emitir essa certidão. Precisamos das certidões civil e criminal também, para entender se tem algum ponto ali que inviabiliza a venda do imóvel. Levando para a parte da documentação do imóvel, olha só, nós precisamos da certidão negativa de IPTU. Então, se existe algum tipo de débito de IPTU, esse débito precisa ser quitado, atualizado, enfim, para que saia lá com a certidão negativa bonitinha. Certidão negativa também de condomínio, esse é um documento onde você consegue no seu prédio. Certidão negativa de luz e gás, obviamente, né? A gente não consegue vender um imóvel passando um débito para o próximo cliente. Além disso, tudo isso é englobado dentro da atualização, ou seja, tudo isso aqui precisa estar atualizado, bem como a certidão de matrícula. É muito comum eu me deparar aqui, às vezes, com imóveis que a certidão de matrícula está tudo certo, mas só falta uma averbação, coisa simples. Aqui em Goiânia custa mais ou menos R$ 135 para fazer a atualização de averbação. Então, um exemplo básico. Comprei um imóvel, me casei, mas eu ainda não averbei o meu estado civil atual na certidão de matrícula do imóvel. Isso precisa ser feito, custa mais ou menos R$ 135, passo simples. Você leva a certidão de casamento, lá na hora mesmo eles fazem a averbação para você, você já sai com a certidão de matrícula atualizada. Então a documentação é extremamente importante. Imagina só que nós anunciamos o seu imóvel, trabalhamos a venda do seu imóvel da maneira mais estratégica possível, chegou na hora, a gente não conseguiu a certidão de matrícula atualizada. Pronto, inviabilizou a venda, você não consegue mais prosseguir, perdeu o cliente, perdeu o dinheiro, perdeu o tempo, expôs o seu imóvel de maneira equivocada no mercado sem ele estar pronto. Então a documentação é o primeiro passo e extremamente importante. Legal dizer que a documentação tem que ser o primeiro passo a ser feito. Então, decidi vender o meu imóvel, deixa eu entender como que está a minha documentação. Pego lá, vou vendo passo a passo, legal, está tudo atualizadinho, posso seguir para o próximo passo. O próximo passo é um que às vezes ele pode até ser subjetivo, que é entender o estado de conservação do meu imóvel e fazer intervenções ou não. Então, por exemplo, meu imóvel está com a pintura muito ruim, vale a pena pintar o imóvel, né? Passar uma boa tinta, renovar a pintura do meu imóvel. Estou com alguns problemas lá de marcenaria, preciso fazer alguns pequenos reparos. Vale a pena fazer esses reparos, né? Reparos elétricos, reparos hidráulicos, enfim, tudo isso vale muito a pena ser feito, porque vai te ajudar ali, né, na hora de ter liquidez do seu imóvel. É claro que nem todo imóvel necessita de uma grande reforma. Às vezes essa reforma ela não vai valer a pena de maneira financeira ali. Então é melhor às vezes colocar o valor do imóvel um pouco abaixo, vender ele com essa necessidade de reforma. Mas pequenos reparos eu sempre recomendo que eles sejam feitos. Seja uma rachadura na parede, uma rachadura em um balcão, em um mármore, enfim, né, um problema elétrico, uma gambiarra ali que foi feito, alguma coisa nesse sentido, pintura, como eu mencionei, impermeabilização também das coisas, renovação de mármore no piso, tudo isso aí faz parte e eu realmente acredito que pode te ajudar a ter mais liquidez. Isso garante que o meu imóvel vai ser vendido muito mais caro do que deveria? Não, nós não temos garantia disso. Mas ajuda na liquidez do imóvel, ou seja, esse imóvel, estando bonito, estando tudo certinho, ele tende a sair com mais facilidade. A gente tende a ter mais facilidade de trabalhar a venda do imóvel. Então, o estado de conservação é muito importante, ser feita uma análise realmente criteriosa do que vale ou não a pena ser feito e, a partir daí, fazer essas intervenções. E o último ponto que eu separei, que é o terceiro, eu considero esse ponto o mais importante. Por quê? Porque no final das contas é o responsável que vai te ajudar a tomar todas essas decisões, desde a parte documental, consegue resolver para você, até mesmo te guiar, te prestar ali uma certa consultoria mesmo, para entender o que precisa ser feito ou não em relação ao estado de conservação, que é o corretor de imóveis.
Escolher um bom corretor de imóveis é um passo primordial, extremamente importante e pode fazer com que você venda o seu imóvel da melhor forma possível. Do contrário, escolher um corretor de imóveis ruim pode fazer com que o seu imóvel deprecie demais, você perca dinheiro, você perca tempo, passe raiva, enfim, uma série de fatores. O corretor de imóvel é responsável pela saúde do negócio, né? A saúde desde a parte estratégica de venda mesmo até a sua saúde financeira, afinal ele pode prejudicar e muito o seu bolso. Por que eu falo que ele é a parte mais importante? Porque ele vai conseguir te ajudar e ser o responsável por tirar toda a parte de documentação, por exemplo. Então, sempre que eu pego um imóvel aqui na Verus, que ele entra na minha carteira de imóveis exclusivos, eu assumo ele 100% como se eu fosse o dono. Inclusive, eu até brinco, né? Que na Verus nós somos sempre o segundo maior interessado na venda do imóvel, porque o primeiro, obviamente, é o proprietário. Então, eu cuido de toda a parte documental, eu pessoalmente faço todas as emissões, inclusive eu pago por elas. Então, eu pago para tirar uma certidão de matrícula atualizada. Se for o caso, eu vou no cartório, pago as averbações, não tem problema nenhum com relação a isso. Isso é um custo muito pequeno, proporcional à comissão que a gente ganha, né? Ao nosso recebimento ali no êxito do negócio. Então, realmente, o corretor de imóveis pode salvar o seu tempo e a saúde da venda do seu imóvel nesse sentido, né? Para poder tirar toda a parte de documentação, fazer uma análise prévia. É muito importante entender se esse corretor de imóveis tem um background jurídico, ou seja, uma equipe jurídica ali por trás. Eu vejo muito corretor se gabando de fazer os próprios contratos, de fazer as próprias análises. É bacana fazer uma primeira análise? É bacana, mas nós não temos conhecimento e respaldo jurídico e nem permissão para poder sair fazendo contrato de qualquer jeito, analisando documentos de qualquer jeito. Então é importante entender se o corretor e a imobiliária, enfim, que vocês escolher, bom, vocês têm um jurídico especialista que cuida da parte de contratos de vocês, que faz toda a análise tanto do meu imóvel quanto do possível comprador. Isso tudo é muito importante de ser entendido ali, de ser averiguado mesmo. E na maioria das vezes os corretores não fazem isso. Aqui na Verus, nós temos uma segunda etapa, né, dentro do nosso método UNA, onde nós apresentamos todo o nosso formato de trabalho. Então isso é feito de maneira antecipada. Então eu apresento tudo ali realmente que nós fazemos para o cliente, para que ele tenha ciência de que nós temos, por exemplo, um respaldo jurídico. Aqui nós temos um advogado mesmo, né, um advogado especialista no mercado imobiliário que faz todos os nossos contratos, faz de fato uma análise criteriosa de toda a parte de documentação. Mas é muito importante entender tudo isso. Além disso, ele também vai conseguir te ajudar ali com relação à parte de estado de conservação que eu falei para vocês. Então, o corretor vai te falar, olha, Joãozinho, acho que não vale a pena você reformar todo o imóvel, por que a gente só não pinta? Vamos fazer os reparos de marcenaria, porque o closet está com a porta meio bamba. Isso aí, na hora que o cliente vier abrir, fechar, for checar as gavetas, ele vai perceber que existe uma folga, isso passa um ar de mau cuidado para o cliente. Então, vamos fazer só esses reparos mesmo. Olha, Joãozinho, eu acho aqui que o seu imóvel realmente a gente vai ter que abater um valor de venda dele, porque ele realmente precisa de uma intervenção muito grande de reforma. Uma atualização de pintura, uma atualização de piso, uma atualização de armários. Aqui a gente vai, provavelmente, a sua planta ela é muito antiga, então provavelmente quem entrar vai querer remodelar, vai dar uma modernizada na planta, enfim. Tudo isso o corretor de imóveis vai saber te falar também. Então esses são os 3 principais pontos. Recapitulando, começando pela documentação, seguido pela análise do estado de conservação do seu imóvel e o terceiro, que na verdade é o primeiro, né, porque ele é o mais importante, a escolha do corretor de imóveis. Esses são os 3 passos que vão te ajudar a preparar o seu imóvel para o momento da venda. Se você gostou desse vídeo, se você achou que faz sentido, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e me escreve aqui nos comentários também os próximos temas que vocês querem que eu traga para esse canal. Meu nome é Lucas Cezilio, eu sou corretor de imóveis aqui em Goiânia e nesse canal você vai ver tudo sobre compra e venda de imóveis, além dos decorados, dos imóveis mais bonitos da cidade. Até o próximo vídeo.